Fala galerinha, bom dia meus amigos, tudo na paz, tudo tranquilo? Vamos iniciar mais uma aula daquele jeito que a gente gosta e hoje vamos dar prosseguimento a outro assunto de tecidos animais. E para dar continuidade, nada melhor do que iniciarmos com o nosso assunto tecido conjuntivo, tá? Como a gente sabe, a gente já tinha lido, já tinha visto a respeito antes, né? A gente já tinha falado um pouquinho sobre umas aulas anteriores, que os tecidos eles são divididos por áreas, né? Principalmente essa área de tecido animal. E na área de tecido animal, dentro do assunto tecido animal, nós vamos dividir esse tecido em epitelial, conjuntivo, certo? E dentro do conjuntivo, nós destrinchamos em outras sub-áreas. Nós já falamos do epitelial e hoje nós iremos dar início a um assunto do tecido conjuntivo, mais especificamente falando sobre tecido conjuntivo frouxo, denso e os tecidos adiposos, tá? Que a gente vai falar mais à frente, mas é só para a gente ter um embasamento inicial. Então vamos lá. Primeiro lugar, o que são tecidos conjuntivos? Quais as suas características? Quais as suas funções? Lembra que naquela parte lá, quando a gente falou sobre tecido epitelial, a gente tinha como principal função do tecido epitelial a proteção. Proteção externa do organismo, quanto também a proteção das paredes internas dos órgãos do nosso corpo, certo? Lembra que a gente falou? Vasos sanguíneos, internamente, né, os vasos sanguíneos, bexiga, falamos sobre pulmão, alguns outros órgãos. Aqui, no caso, o tecido conjuntivo, ele é o responsável pela formação desses órgãos, tá? Então, qualquer órgão que nós temos, que o nosso organismo possa produzir, possa reproduzir, ele será formado por tecido conjuntivo. Uma parte dele, obviamente, né? E aí, qual é a característica principal e a função principal desse tecido conjuntivo? Ele vai servir como um meio de nutrir e sustentar todos os outros tecidos. Então eu tenho tecido epitelial, por exemplo, tenho músculo, né, tecido muscular, tecido nervoso. Todos esses outros tecidos, eles vão ser unidos, sustentados pelo tecido conjuntivo, tá? Então, como eu coloquei aqui como uma primeira característica, de nutrir, unir e sustentar os demais tecidos, tá? Ele vai ser o responsável pela condução dos vasos do sistema circulatório. Quem é o nosso sistema circulatório? Nós não falamos ainda, mas eu acho que é bem óbvio, né? Nós estamos falando de veias, artérias, arteríolas, tá? Todos os nossos vasos sanguíneos, ok? Então, ele que vai ser responsável pela condução. Não vamos confundir, novamente vou deixar bem claro aqui, não vamos confundir o revestimento interno desses vasos do sistema circulatório, tá? Com a formação desse mesmo, do vaso sanguíneo. A parede interna desses vasos, ela é revestida por tecido epitelial. Mas a formação desse tecido externamente e em conjunto com outros órgãos é de tecido conjuntivo, tá? Ah, é frouxa, é densa, a gente vai ver isso daí mais à frente, beleza? São eles os responsáveis por carregar os organismos de defesa do nosso organismo, tá? Quem são essas células de defesa? Que nós vamos também ver mais à frente. Mas vocês já ouviram falar em macrófago? Já ouviram falar em leucócito? Já ouviram falar em linfócito? Né? Essas são as células de defesa do nosso organismo. E é através do tecido conjuntivo que eles vão ser, digamos assim, movimentados, vão ser levados a órgãos diferentes, a locais diferentes do nosso corpo, beleza? Através desses vasos de condução, através das nossas artérias, através de nossos vasos sanguíneos, ok? E tem como uma característica principal, essa daí é a característica que a gente coloca como característica que vai diferir, tá, do tecido epitelial.
principalmente do tecido epitelial. Lembra que eu falei para vocês assim, ó, o tecido epitelial, ele é um tecido que não possui vaso sanguíneo, tá? O epitélio, a camada externa, a epiderme, ela é uma área não vascularizada, beleza? Então é uma área pouco rica em algo que nós chamamos que é substância intercelular. O que é essa substância intercelular? Água, nutriente, tá? Que está ali passeando no meio das células. Já no tecido conjuntivo, já é totalmente ao contrário. É um tecido que possui uma gama de substância intercelular, ou seja, possui grande quantidade de substância intercelular. Tá? Essa é a diferença principal entre tecido conjuntivo e o tecido epitelial. Enquanto no tecido epitelial a gente tem aquelas célulazinhas ali, ó, justapostas, não estão coladas, mas estão bem próximas, e o conteúdo ali, olha, intercelular é bem pouquinho ou quase nada, praticamente nada às vezes, dependendo da localidade. Ao contrário, no tecido conjuntivo eu já tenho uma quantidade exacerbada, uma quantidade grande de substância intercelular, tá? Substância intercelular que vai diferir por exemplo, de órgão para órgão, de região para região do nosso corpo. Mas em sua grande maioria nós estamos falando de água e certos nutrientes como sais minerais, ok? Então vamos lá. Aqui, olha, é uma imagem, é praticamente a imagem de início aqui da nossa aula, da nossa videoaula. Essa imagem aqui representa mais ou menos uma visualização através de um microscópio óptico de um tecido conjuntivo, tá? Então, olha só, nós temos aqui, por exemplo, uma região bem mais fininha, vocês estão vendo? Esse filamento fininho aqui, olha, nós chamamos de fibra elástica. Por que ela tem o nome de fibra elástica? Porque essa parte do tecido conjuntivo, ela é uma parte responsável por dar elasticidade mesmo a alguns órgãos, por exemplo, a alguns tecidos. Por exemplo, a bexiga é um órgão feito de tecido conjuntivo que possui, na sua grande maioria, fibras elásticas. Fibras que vão, ó, se estender, ok? Nós temos as fibras chamadas de colágenas, tá? Que são essas fibras mais grossas, mais densas, que tem esse nome de colágenas porque ela está, assim como não falei aqui anteriormente, as fibras elásticas também têm o nome de elásticas porque elas possuem no seu conteúdo, na sua formação, uma substância chamada de elastina. Por isso elástica, por dar essa elasticidade. E aqui nas fibras colágenas nós temos uma substância chamada de colágeno. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar. E o colágeno, ele é responsável por dar sustentação, por dar àquele tecido uma capacidade maior de absorver impacto, de absorver choque, tá? De aguentar maior peso, de densidade e tudo mais, ok? E nós temos, misturado a esse emaranhado de fibras que compõem o tecido conjuntivo, células chamadas de fibroblastos. Quem são os fibroblastos? Tá vendo essa pontinha, essa bolinha roxinha? Roxinha para ilustrar, tá, gente? Porque na realidade a gente sabe que ela não é assim. Mas essas bolinhas aqui, esses fibroblastos, são células que irão dar origem a todos os tipos de fibras existentes no tecido conjuntivo. Por isso, fibroblastos, o fibro vem dessa ideia de fibra, né, de formação de fibra, e blasto por ser o nome dado para as células jovens de um tecido. Então, são células que não têm uma função específica, são células totalmente jovens. E elas é que vão dar origem a tipos de células de fibras colágenas ou fibras elásticas, ok? De acordo com a necessidade daquele tecido, de acordo com o tipo de hormônio que vai ser injetado ali, é quando ela vai fazer essa diferenciação para se transformar em fibras elásticas ou fibras colágenas, liberar, né, esse tipo de fibra.
E por fim, no meio disso tudo, no emaranhado disso tudo, nós temos uma siglazinha que nós chamamos de SFA, que tem o significado de substância fundamental amorfa. O que é essa substância fundamental amorfa? É aquilo que a gente estava falando ali, olha, daquela substância intercelular abundante. É uma substância que tem uma aparência meio viscosa, meio gelatinosazinha assim, que está repleta, está completamente preenchida no meio desse tecido, tá? É composto por água, como eu tinha falado, por muitos nutrientes, sais minerais, hormônios, enfim, digamos que é a parte, entre aspas aqui, ó, é a parte líquida desse tecido, tá? É o que compõe, o que dá lubrificação, é o que dá a nutriente para todo esse tecido. É essa SFA, substância fundamental amorfa, ok? E aí, como eu falei para vocês, essa diferenciação de tipos de tecido, diferenciação de tipos de fibra que compõem o tecido conjuntivo, nós temos que entender que dentro do tecido conjuntivo, nós temos uma gama de células, uma grande variedade de células que vivem ali naquele meio, tá? Obviamente, dependendo de cada região do nosso organismo. Mas nós temos, por exemplo, 5 principais células que compõem esse tecido conjuntivo. A primeira a gente já falou aí, ó, que é o fibroblasto, tá? É uma célulazinha meio amorfa aí, que tem um núcleozinho e ela é responsável pela formação das fibras do tecido conjuntivo. Colágena, elástica, tá? Nós temos os macrófagos. Quem são os macrófagos? Os macrófagos são células que são responsáveis por realizar a defesa do nosso corpo. Então, por exemplo, lembra que a gente falou há um tempo atrás aí sobre um assunto de fagocitose, endocitose, lembra? Esses carinhas aqui, eles são os responsáveis são responsáveis por realizar uma função importantíssima no nosso corpo, que é a de combater indivíduos, organismos estranhos no nosso corpo. Eles são quem realizam aquele assunto que nós falamos, aquela técnica, né, vamos dizer assim, que nós falamos, da fagocitose. O que é a fagocitose? A célulazinha, ela vai englobar, comer um organismozinho vivo estranho que está no nosso organismo. Então ele vai combater, por exemplo, bactérias, algumas substâncias estranhas, tá? São células literalmente de defesa que fazem a limpeza do nosso organismo contra qualquer tipo de organismo que seja estranho, um indivíduo estranho no nosso corpo, tá? Nós temos as células adiposas. O que é uma célula adiposa? O que é adiposo? Já ouviram falar em tecido adiposo? Se não ouviram falar no nome tecido adiposo, eu tenho toda certeza que já ouviram falar em gordura. Lembra que a gente falou em sala de aula ali, ó, aquela gordurinha ali localizada na barriguinha, no braço, no pescoço, enfim. Essa quantidade de gordura no nosso organismo, ela existe por causa dessas células adiposas. São ruins para o nosso organismo? Elas não são. Inicialmente, célula adiposa não foi feita para ser algo maléfico ao nosso organismo. Qual é a função dessas células adiposas? Armazenar nutriente, reserva de nutriente, não nutriente, né? Reserva de energia, na verdade, porque a gordura, ela é energia para o nosso organismo, entendeu? Só que quando você armazena gordura demais, aí sim ela passa a ser prejudicial, tá? Então, como que é a célula adiposa? É uma célula, tá? Como outra qualquer, tem uma membrana plasmática, um núcleozinho. A diferença é que no interior da célula, ela possui um vacúolo, tá vendo? Um vacúolo muito extenso, que dentro daquele vacúolo possui uma gota de gordura, de lipídio, tá?
Então essa gordura aqui, ela serve como um meio de armazenamento, de reserva de nutrientes, reserva de energia para o nosso corpo, ok? Quando você está muito cansado e tal, tá com fome, o que você vai lá? Come. Por quê? Porque quando você está com fome, nem sempre, né? Mas é um exemplo aqui. Mas às vezes quando você está com fome é porque a sua queda energética está sendo constante, você está reduzindo a quantidade de energia no seu corpo. Então o que o organismo ele vai consumir? Vai consumir lipídio, vai consumir gordura para transformar aquilo em energia para você. Então por isso que quando a gente deixa de comer, fica muito tempo sem comer, ou então entra numa dieta, por exemplo, a gente faz a redução alimentar, o que acontece? O nosso organismo começa a consumir o conteúdo dessas células adiposas. Então eu começo a queimar caloria, lembra? Queimar gordura no nosso corpo. Essa queima de gordura é porque você está consumindo essa quantidade de célula adiposa no seu corpo. Então, obviamente, consequentemente, você vai reduzir a sua barriga, vai reduzir o seu peso corporal, que está o quê? Sendo afetado por esse acúmulo excessivo de células adiposas no seu corpo, ok? Nós temos outra célula que nós chamamos de plasmócito. Quem são os plasmócitos? Os plasmócitos são as células responsáveis pela formação das células de defesa do nosso corpo, tá? Então são eles que vão dar início à formação, por exemplo, dos leucócitos, ok? E nós temos, por último, mas não menos importante, os mastócitos. Quem são essas células? São células um pouco ovaladas, que possuem bastantes grânulos dentro dela, tá vendo? Um núcleo. E essas células aqui são responsáveis pela produção de uma substância chamada de heparina. A heparina, ela é uma substância chamada de substância anticoagulante. É ela que faz com que o nosso sangue seja líquido. Se eu não tivesse heparina dentro dos meus vasos sanguíneos, que os mastócitos liberam, o meu sangue coagularia, ou seja, viraria um bloco, tá? Viraria uma gelatina. Para que isso não aconteça, para que ele tenha sempre esse aspecto líquido, os mastócitos estão sempre produzindo essa substância chamada de heparina, uma substância anticoagulante, ok? E aí chegamos na parte que eu diria que é a mais importante do nosso assunto de tecido conjuntivo, que são as variações dos tecidos conjuntivos. O que a gente precisa entender? Primeiro, nós temos o assunto, o tipo de tecido que nós chamamos de tecido conjuntivo propriamente dito. É o próprio tecido conjuntivo, tá? A gente vai voltar nele aqui, mas vamos ver os outros tipos de tecido. Nós temos o tecido adiposo, que é quem? Formado por aquelas células adiposas que nós já falamos, tem a função, né, a característica de acumular, fazer essa reserva de energia, reserva de lipídio para se transformar em energia para o nosso corpo. Nós temos o tecido cartilaginoso. Esses três, o cartilaginoso e mais dois que nós vamos falar aqui em seguida, ele vai ser o assunto da nossa próxima aula, mas ele está dentro do tecido conjuntivo, tá? Então nós temos o tecido cartilaginoso, tecido ósseo e o tecido hematopoético, que é o sangue, tá? Esses três últimos nós vamos falar na próxima aula, especificar cada um, explicar sobre cada um deles e a formação de cada um dentro do nosso organismo, tá? Hoje nós vamos nos concentrar em tecido conjuntivo propriamente dito e o tecido adiposo. E como nós vamos nos concentrar nesse assunto, vamos agora ver que o tecido conjuntivo propriamente dito, ele se difere em dois tipos. No tecido conjuntivo frouxo e no tecido conjuntivo denso, tá? O que seria o tecido conjuntivo frouxo? É essa imagem que eu coloquei aqui para vocês. Ele é o tecido principal, é o que mais é encontrado dentro do nosso organismo, que é quem reveste os nossos órgãos. E ele é altamente rico de células,
diversas células, como a gente falou aqui anteriormente, no slide anterior, ó, nós temos os plasmócitos, que vão dar origem às células de defesa do nosso corpo, que são os linfócitos, por exemplo, que é um dos tipos de leucócitos, que nós vamos aprender isso quando a gente for falar sobre o sangue, tá? Os mastócitos, que são responsáveis pelo quê? Pela produção de heparina, substância anticoagulante. Nós temos os macrófagos, que são as células de defesa, que estão ali para fazer a limpeza do nosso corpo contra bactérias ou qualquer outro tipo de ser que a gente não quer ali dentro do organismo. Nós temos o quê? Os fibroblastos, que são aquelas células que vão dar origem ao quê? Às fibras colágenas, que são fibras repletas de substância chamada de colágeno. E as fibras elásticas, que são fibras repletas de substância chamadas de elastina. Beleza? Então esse daqui é o nosso tecido frouxo, o conjuntivo frouxo, né? Esse conjuntivo frouxo, como eu já falei, ele está basicamente em todos os órgãos do nosso corpo. Ok? E, por outro lado, nós temos o tecido conjuntivo denso. Quem são esses caras? Você vai ver que o formato é um pouco diferente, né? Da imagem que eu coloquei aqui. Por quê? Olha aqui, ó. Eu tenho diversas células ovaladas que estão alinhadas paralelamente umas às outras na horizontal. Tá vendo aqui, olha? Essas células paralelas umas às outras dão origem... Foi mal aí. Dão origem às fibras, tá? E essas fibras, quando estão completamente, ó, densas umas sobre as outras, por isso o nome de conjuntivo denso, elas estão umas sobrepostas às outras bem firmemente, vão dar como é que eu vou dar? Essa densidade, essa força, essa capacidade de absorver grande quantidade de impacto. E não tem substância, não tem característica, não tem tecido melhor para exemplificar isso do que os nossos nervos e tendões. Nervo não. Vamos excluir nervo, que é muito além, e a gente vai falar sobre eles mais à frente. Mas principalmente os nossos tendões. Pega aí no calcanhar de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão ver, ó, acima do calcanhar aí de vocês vão ver um tecido aí bem rígido, bem duro, certo? Esse tecido é um tendão, e o tendão ele é feito exatamente disso, de tecido conjuntivo denso. São partes do nosso corpo, são estruturas que existem no nosso corpo responsável exatamente por isso, por aguentar impactos. Por exemplo, nosso joelho, ele é repleto de tendões. Por quê? Porque o joelho tem a responsabilidade de absorver grande parte do peso do nosso corpo. Entendeu? Então esses tendões estão ali para poder auxiliar na absorção de impacto daquele peso, da força exercida ali sobre aquele corpo, ok? Então essa é a característica e a diferença entre o tecido conjuntivo denso e o frouxo. O frouxo ele é responsável principalmente pela formação dos órgãos, enquanto esse conjuntivo denso ele está mais ligado à formação de estruturas que vão ser capazes de aguentar grande impacto na nossa estrutura corporal, ok? Então beleza. E o nosso tecido adiposo. O nosso tecido adiposo, como nós já falamos ali atrás, ele é um tecido formado por diversas células chamadas de adiposa, tá? E que estão ali, ó, justapostas umas às outras e repletas de fibras, né? Fibras, na verdade, essas fibras que estão ali entre as células adiposas são fibras elásticas. Por isso que a nossa barriga tá ali, ó, incha e volta. Conforme eu tô gordinho, minha barriga tá maior. Conforme eu tô magrinho, minha barriga tá menor. Porque esse tecido adiposo, ele tende a aumentar ou diminuir com certa frequência. E para que esse tecido tenha esse aumento, essa diminuição,
eu vou precisar de fibras que são capazes de esticar, entendeu? Então eu tenho um tecido repleto de células adiposas, tá? Várias células adiposas, e que em seu meio intercelular é composta por diversas fibras essas com substâncias elásticas, a elastina, tá? Então aqui eu tenho, a célula do tecido adiposo, tá? Uma célula adiposa com citoplasma, como outra célula qualquer, com seu núcleo, com a sua membrana plasmática do lado de fora, com a diferença de ser especializada a ter um grande vacúolo capaz de armazenar gordura, lipídio, que vai servir como fonte de reserva do nosso organismo, ok? Galera, é isso daí, tá? A aula de hoje é uma aula rápida, é um assunto rápido. Na próxima aula nós já vamos entrar para falar sobre o assunto dos tecidos. Continuando o nosso tecido conjuntivo, iremos falar sobre tecido cartilaginoso, o tecido ósseo e o hematopoético, que é o nosso sangue, ok? Então, galera, vamos que vamos, bota um sangue no olho aí e vamos mandar ver. Forte abraço!